Olá, eu sou a professora Yara. Nesse vídeo, nós abordaremos a derivada de polinômios e algumas regras de derivação. Nós vamos, então, aprender a determinar a derivada de um polinômio sem precisar de limites. O raciocínio do cálculo da derivada de polinômios será desenvolvido, então, por meio do modo como o polinômio é formado. Assim, vamos lembrar de alguns resultados importantes? A derivada de uma constante é igual a zero. Suponha uma função f de x igual a k, ou seja, uma função constante. K é um número real. Então, a derivada da função constante vai ser igual a zero. Vamos resolver esse exemplo? F de x é igual a 2, uma função constante. A derivada dessa função é zero. Segunda situação. Se n é um número inteiro positivo, então nós temos que y é igual a x elevado a n, o que implica que a derivada dessa função vai ser n vezes x elevado a n menos 1. Vamos resolver esses exemplos. Letra A, f de x é igual a x. A derivada dessa função vai ser 1 vezes x elevado a zero, que vai ser igual a 1, né? Letra B, f de x é igual a x ao quadrado. A derivada dessa função será a derivada de x ao quadrado, né? Que será 2 vezes x elevado a 1, que é igual a 2x. Letra C, f de x é igual a x elevado a 100. A derivada, então, dessa função será a derivada de x elevado a 100, que será 100 vezes x elevado a 99, que é 100 menos 1. Número 3. Se c é uma constante e f é uma função derivável de x, então a derivada de uma constante multiplicada por uma função é igual a essa constante vezes a derivada da função. Assim, seja y igual a c vezes f de x. A derivada da função será c vezes f' de x, usando a notação linha, né? F de x é igual a 3x ao quadrado. A derivada dessa função será 3 vezes a derivada de x ao quadrado, que será 3 vezes 2x, que será 6x, né? F de x é igual a 5x elevado à sexta. Nesse caso, a derivada de f será 5 vezes a derivada de x à sexta, né? A derivada de 5 vezes x elevado à sexta potência será 30 vezes x elevado à quinta potência. Item 4. A derivada de duas funções é a soma das derivadas individuais. De forma geral, devemos entender que a derivada de f de x mais g de x será igual à derivada de f mais a derivada de g. Eu vou chamar a soma das funções f e g de função p. Ou seja, sejam duas funções, f de x e g de x, a soma delas será igual a p de x. E vocês devem se perguntar, como que eu posso garantir que isso é verdade? Por que eu posso afirmar que a derivada da soma é igual à soma das derivadas? Para mostrar isso para vocês, eu vou usar a definição de derivada para calcular a derivada da função p de x. Então, vamos lá. A derivada de p será, então, o limite de p de x mais h menos p de x sobre h, com h tendendo a zero. Só que p de x é igual a f de x mais g de x. Então, nós deveremos fazer a substituição aqui, né? No lugar de p de x mais h, nós escreveremos f de x mais h mais g de x mais h. No lugar de p de x, nós vamos colocar f de x mais g de x. Observem que aqui nós temos f de x mais h mais g de x mais h menos f de x mais g de x.
Nós podemos, então, reorganizar essa expressão, colocando f de x mais h menos f de x mais g de x mais h menos g de x. Ao reorganizar a expressão, nós podemos desmembrar em dois limites. Aí fica limite de f de x mais h menos f de x sobre h, com h tendendo a zero, mais o limite de g de x mais h menos g de x sobre h, com h tendendo a zero. E nesse caso, então, o que nós temos aqui é a derivada de f. E no limite de g de x mais h menos g de x sobre h com h tendendo a zero, é a derivada de g pela definição. Como resultado final, nós temos então que a derivada de p de x, em que p é igual a f de x mais g de x, será igual à derivada de f, será igual à derivada de f mais a derivada de g. Resolver esse exemplo. Sejam f de x igual 4x ao cubo, g de x igual 5x à quarta e h de x igual 3x. Calcule a derivada da função s de x, que é a soma das funções s, g e h. Em primeiro lugar, vamos escrever a função s. Nós vimos que a derivada da função s, nesse caso, que é a soma das funções f, g e h, será igual à soma das derivadas de cada uma dessas funções. Então, para calcular a derivada da função s, deveremos calcular a derivada da função f, a derivada de g e a derivada de h. Calculando, então, as derivadas de cada uma dessas funções, nós teremos, então, 12x² mais 20x ao cubo mais 3. Por quê? Eu vou fazer, então, aqui embaixo, as derivadas passo a passo de cada uma dessas funções, para que não restem dúvidas. A derivada de 4x ao cubo será 4, que é a constante se mantém, vezes, desce o 3 para multiplicar, então 3 vezes, subtrai 1 do expoente, 3 menos 1, 2. Então, 3x². 4 vezes 3x², 12x². 5 é a constante, fica multiplicada, desce o 4, 4 vezes x². 3 porque você subtrai o 1 lá do expoente. E por último, no caso da derivada de 3x, o 3 fica multiplicando, desce o 1 vezes x elevado a zero, que é 1 menos 1. Então, é a derivada da nossa função. Supondo as mesmas funções f e g da questão anterior, temos que a função d, que eu chamei de diferença, será igual a f de x menos g de x. Ou seja, f de x menos g de x é 4x³ menos 5x². Calcule a derivada da função d. Então, a derivada da função d será a derivada de 4x³ menos 5x². Temos, então, que a derivada da função d será a derivada de 4x³ menos a derivada de 5x². Nós temos, assim, 12x² menos 20x³.
essa daqui é a derivada da nossa função. Vamos calcular este último exemplo. Aqui eu já trouxe uma função polinomial de grau 3, ou seja, um polinômio do terceiro grau, e nós vamos calcular a derivada desse polinômio. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada de 6x ao quadrado, 2 vezes 6, 12. 2 menos 1, 1. Então, fica 12x. A derivada de 12x é 12, porque 1, que é o expoente do x, desce multiplicando. 1 menos 1, 0. Fica 12x elevado a 0. X elevado a 0 é 1, vezes 12, 12. 8 é uma constante. A derivada de 8 é 0, né? Então, nem preciso colocar. Essa, então, é a derivada do nosso polinômio. De acordo com os exemplos, nós podemos entender, então, que a derivada de um polinômio vai ser a derivada de cada um dos termos que compõem esse polinômio. Se um polinômio tem n termos, será a derivada, então, de cada um desses n termos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.